Senhoras e senhores, ouviremos o presidente da Federação e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Scaff. É muito prazeroso, nesse momento que o Brasil está passando, nós iniciamos uma semana, uma segunda-feira cedo, com auditórios lotados e com um evento tão importante. A cadeia da construção civil é uma cadeia, a cadeia da construção é uma cadeia que emprega intensivamente, que tem uma participação, como foi bem mostrado aqui pelo Caco, comentado pelo Zé Carlos, enfim, é uma cadeia muito importante para a economia, para o desenvolvimento do Brasil. E o que o Brasil mais está precisando nesse momento é retomar o seu crescimento. A solução dos problemas está na retomada de crescimento. Se nós temos, eu diria assim, um gravíssimo problema, o maior de todos eles, que é o desemprego, com 13 milhões de desempregados, e não está estancado esse desemprego, a coisa não parou. O que precisa para nós segurarmos o desemprego? Para que a gente passe a gerar empregos, para que a gente recupere os empregos perdidos, nós precisamos retomar o crescimento do país. As empresas, foram 100 mil lojas, é lamentável, ministro Ronaldo Nogueira, é lamentável andar por ruas comerciais, conhecidas, famosas, e ver aquelas lojas fechadas, e isso em toda parte, em todo canto do Brasil. Foram 100 mil em um ano, 10 mil fábricas fechadas, empresas que nesse momento estão debilitadas. A própria indústria da construção civil, a indústria de materiais, as construtoras, todas com muita dificuldade. Então, qual a solução para tudo isso? A retomada do crescimento econômico. Aqui nós temos prefeitos, governos estaduais. O problema das prefeituras, dos governos, como é que resolve a questão da arrecadação? Aumentando o crescimento econômico do país. Há uma consciência hoje que não se pode aumentar imposto. Graças a Deus, há pouco estava aqui o ministro da Fazenda do Brasil, e é tão bom quando a gente ouve de um ministro que nada de aumentar impostos, que não pode se aumentar impostos, e aprovando um governo, aprovando um limite de gastos. Quer dizer, o foco hoje são os gastos, reduzir gastos, desperdícios, melhor gestão, combater a corrupção e não aumentar impostos. Então, na verdade, o que nós precisamos é crescimento, porque a cada ponto que cresce o PIB, cresce 1,5% a arrecadação. Então, em tudo passa pelo crescimento. E quando a gente começa uma semana com um evento como esse, debatendo, sem dúvida, com a presença aqui de ministros, com a presença do governo federal, estadual, municipal, com a presença de tantas lideranças, que eu quero agradecer muito, de entidades nacionais, de sindicatos estaduais, enfim, uma presença tão representativa da iniciativa privada, das representações, para debater durante uma manhã quais os caminhos que nós precisamos, ou continuar a debater os caminhos e as providências necessárias para retomar a cadeia da construção, que é tão importante para o Brasil. É isso que o Brasil está precisando. Ministro Bruno Araújo, o que o Brasil precisa hoje é discutir trabalho. Os poderes constituídos têm que ser respeitados. No Brasil, a Constituição prevê 3 poderes independentes e fortes. Nós podemos, a sociedade pode, as instituições responsáveis podem tomar providências contra má condutas de parlamentares, de ministros, faz parte. Ninguém está acima da lei, mas as instituições são intocáveis. Nós não podemos descartar o Congresso Nacional. Nós não podemos desrespeitar a presidência da República, o governo federal, porque aí nós estaríamos ferindo as instituições. E uma crise institucional afunda de uma vez a economia. E a gente, se tem 13 milhões de empregados, vamos ter 20 milhões de empregados, que seria um caos. Então, é necessário que providências sejam tomadas, sim, em todas as áreas. É necessário um combate fortíssimo à corrupção. É necessário reagir e punir responsáveis, seja quem for, mas é necessário o respeito às instituições e aos poderes independentes do Brasil. E dentro desse clima é necessário que se discuta trabalho,
se discuta trabalho. Nesse momento, nós estamos aqui discutindo construção civil. Em outros auditórios da nossa casa, aqui da nossa Fiesp, o que está em discussão é a indústria da defesa. E em outros auditórios, o agronegócio brasileiro, com a mesma intensidade que nós estamos discutindo aqui a construção civil. É isso que o Brasil está precisando. O Brasil está precisando retomar o trabalho, o desenvolvimento. Agora, para isso, é necessário, além das reformas que aqui foram já colocadas, essa PEC do gasto é fundamental, sem dúvida. Finalmente, não é? Finalmente o governo vai fazer o que todos nós estamos cansados de fazer nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas empresas, o que qualquer dona de casa faz, que é ter um limite do seu gasto. O governo finalmente vai fazer. Não é? A reforma da Previdência, aliás, o ministro Meirelles voltou correndo para Brasília, veio hoje, saiu do aeroporto, esteve aqui e voltou, porque hoje será apresentado o projeto encaminhado pelo governo da reforma da Previdência para o Congresso. É necessária. Ministro Ronaldo, uma reforma trabalhista, precisamos discutir sim, nós não podemos ficar na década de 50, uma legislação da década de 50, nós estamos indo para 2017. E todas as reformas, elas têm um ponto em comum, fazer bem para as pessoas. Quem tem medo de uma reforma previdenciária, como se fosse prejudicar alguém, é porque não está entendendo o que é uma reforma previdenciária. Não está entendendo que, se não for feito agora, daqui a alguns anos, praticamente 70% a 80% da arrecadação do governo tem que ir para a Previdência. Isso não vai acontecer e o aposentado não vai receber. Então, é em defesa do aposentado, não é contra o aposentado. Uma reforma trabalhista que estimule a geração de empregos, que tire essa insegurança jurídica das empresas, que dê, vamos dizer, mais segurança ao crescimento e à geração de empregos, é bom para as pessoas. Então, nós não temos que ter receio de enfrentá-la, não. Uma reforma política é necessária nesse momento, uma reforma tributária. Mas, finalmente, o que aqui o Meirelles disse está correto. Esse teto de gastos faz 30 anos que se fala. Está na reta final, no segundo turno do Senado. A da Previdência está sendo encaminhada hoje. A trabalhista, eu tenho certeza que o ministro e o governo estão preocupados, como nós, em encontrar caminhos da modernização nas relações de trabalho. E assim por diante. Então, nós estamos num momento especial. Agora, esse momento, ele pode ser perdido se nós não recuperarmos imediatamente o consumo. A economia, em outubro, deu sinais de recuperação. Em novembro, caiu. Então, como eu disse, não é hora de nós agora disputarmos poder. Não é hora das instituições disputarem poder. Agora é hora de cada um fazer a sua obrigação e buscarmos equilíbrio, serenidade e paz para que retome o país ao trabalho. É hora de se criar as condições para aprovar as reformas necessárias. Agora, para que se retome a construção de um crescimento econômico, tem que haver resposta do consumo. E não é possível, com juros altos, ter consumo. Então, eu diria assim, se me perguntarem, hoje o que é mais importante, além de encaminhar essas reformas para o Congresso e lutarmos todos juntos para aprová-las, que sejam reformas, como eu já disse, que façam bem à nação brasileira. É necessário que os juros baixem. A inflação, ano passado, de 11%, e que Selic a 14%, era juro real de 3%. Hoje, com uma inflação sinalizando 5% para o próximo ano, a Selic, no patamar que está errado. O Banco Central está errando. O presidente e aqueles que decidem no Banco Central, eles não têm a responsabilidade do país. Eles não têm, diferente do Banco Americano, do Fed, que é responsável também pelo emprego, aqui no Brasil não é assim. Então, eles olham única e exclusivamente a questão da moeda e a questão da inflação. É importante a inflação? Mas ela está em queda. Se nós tivéssemos uma situação totalmente diferente, seria outro cenário. Inflação em queda e menos 3% de crescimento esse ano, com menos 3,8% no ano anterior, juros altos, condena toda essa situação. Condena a retomada do crescimento,
Com isso, cria um clima de insegurança que compromete a aprovação das reformas e fica uma confusão. Aí, lamentavelmente, nem a cadeia da construção, nem nenhuma cadeia produtiva vai reagir. As coisas não vão recomeçar a acontecer. Pelo contrário, o que nós vamos ver é um aprofundamento do problema. Então, nesse momento, nós temos que ser uma voz única numa direção. Juros têm que cair. Banco Central tem... A independência do Banco Central está muito bom, só que existem reflexos. Nesse momento e nas circunstâncias que o Brasil está, o Banco Central não pode prejudicar o Brasil. E no momento em que insiste em manter juros reais 3 vezes maior do que já esteve, e com isso o crédito fica preso. Não tem crédito, porque está ligado. Quando cai os juros, retoma o crédito. Não irriga a economia. Então as empresas, uma empresa que tinha lá um contrato de R$1 milhão ou de 100 milhões de reais, vai na renovação, o banco não renova. Não está nem falando de aumento de crédito. E as condições macro, endividamento de famílias, tudo, não estão em ponto que não permita redução de juros e aumento de crédito. Estão sim. Então, na realidade, eu diria assim, que nós temos a questão das reformas no médio prazo. Mas nós temos uma questão de curtíssimo prazo, que o Banco Central perdeu por dois momentos, nas últimas 2 reuniões do Copom, e isto pode comprometer tudo. Então, aí sim, merece uma reação muito forte. Ministro Ronaldo, o senhor como ministro do Trabalho, todos nós aqui somos trabalhadores, de muitas horas por dia, por semana, enfim. Para que o trabalho continue, precisa cair os juros. Tem que ser uma batalha de todos nós. Uma batalha que a sociedade entenda que, nesse momento, o principal para o Brasil é a retomada do crescimento econômico. Esse é o principal problema. É este problema que tem que haver uma exigência. E para haver uma recuperação e uma retomada de crescimento, é necessário que caiam os juros, é necessário que abra crédito, porque imposto já sentimos que a sociedade venceu. A sociedade conseguiu, com campanhas, acho que o nosso pacto teve muito a ver com tudo isso, mas houve uma conscientização que a mão que se trabalha não é aumentar imposto, não. Como durante muitos anos aconteceu, aumenta a despesa, desperdício, e vai lá, aumenta o imposto e cobra o buraco. Não, hoje não. Hoje é a consciência que imposto não pode aumentar, que tem que reduzir despesa. Foi uma grande conquista. Agora, nós temos que haver uma consciência que juros têm que baixar. Eu me refiro aos juros básicos, em que o governo gasta quase 600 bilhões por ano, e que sinaliza para muita coisa, e me refiro à roubalheira dos juros de cheque especial, cartão de crédito, que atinge o nosso consumidor. Pegar numa inflação de 5%, e cobrar 500%, 400% com inflação de 5%, meu Deus do céu. Um dia desses, alguém chegou e me falou assim, puxa, pelo jeito era bom agora legalizar, viu, o Laércio? Nosso deputado Laércio Oliveira, deputado de Sergipe, obrigado aí pela sua presença. Alguém chegou e falou assim, talvez um caminho fosse legalizar a agiotagem, porque vai entrar muita agiota no mercado e a concorrência vai fazer cair os juros. Olha onde nós chegamos, porque os agiotas não cobravam. Nunca na história alguma coisa parecida com essa. Inflação de 5% e taxa de 500. E a gente fala, bom, mas muita gente entra na hora da necessidade, saca o especial, usa o cartão de crédito, usa o crédito e depois para sair dessa. Muitas famílias entram pelo cano com esse negócio. E o consumidor nosso são essas pessoas que estão pagando esses juros absurdos. Então, eu diria que nós temos uma nova batalha pela frente. Essa batalha, a guerra, a grande luta é a retomada do crescimento, mas para criar condições não são só as reformas estruturais, essas são necessárias, mas até para ter condições e ambiente para aprová-las, é necessário retomar consumo, é necessário o comércio reagir, é necessário a indústria reagir, os serviços reagirem. E, nesse sentido, a questão dos juros e crédito são fundamentais, uma vez que já houve essa consciência em relação a não aumento de impostos. Eu queria
agradecer demais e te parabenizar, Caco, a você e a toda a direção do DECONSIC, ao Zé Carlos, do nosso conselho, e a todas as lideranças, os presidentes das associações nacionais, que também compõem os nossos fóruns aqui da Casa, aos nossos presidentes de sindicatos, e parabenizar por esse evento que, mais uma vez, com muito sucesso, ele se realiza, e que, sem dúvida, nós assinamos uns protocolos aí fica parecendo aquele negócio de formalidade, né? Assina protocolo, leva, entrega o papel, tira a foto. Esses protocolos, eu conversava com o ministro Ronaldo e com o ministro Bruno, vão ter grupos de trabalho permanentes, pessoas do Ministério, pessoas do nosso Departamento da Construção, representando as entidades, enfim, dia a dia, acompanhando e indo em busca das soluções ou das providências para que as coisas se realizem. Essas propostas que foram hoje entregues e as que forem concluídas durante a manhã de hoje, o que adiantaria? Entrega um papel para o governo, aí o governo vai, leva o papel. No caminho, alguns outros tantos entregam papéis para a mesma pessoa, para o mesmo ministro. E, no final, os papéis se perdem. O que precisa é um trabalho constante. O que precisa são grupos de trabalho que façam que as coisas aconteçam. E é isso que foi feito. Esses protocolos têm esta finalidade. Nós trabalhamos de uma forma permanente para que todos aqueles pontos, sugestões, providências sejam tomadas para que a gente tenha um destravamento e a retomada de crescimento desse importante setor da economia, que emprega muito, tem uma participação no PIB enorme, e eu não vejo crescimento de um país, crescimento econômico, crescimento significativo do PIB, se não houver crescimento da construção. Eu não consigo enxergar isso. Está muito ligado o setor da construção ao crescimento do país. Queria agradecer demais também, eu falei do deputado Laércio. O deputado Laércio é relator de um projeto muito importante, que é a regulamentação da terceirização, que está para ser agendada na CCJ amanhã, se não me engano. É isso mesmo, né, deputado? Aqui está. Isso mexe muito com o setor de construção. As pessoas começam a discutir, ou por má fé, algumas pessoas, ou por desinformação, se é bom a terceirização, se não é, se é para provar a terceirização. Ninguém está discutindo a terceirização. A terceirização no Brasil existe há 40 anos. Nós temos 12 milhões de carteira assinada, o ministro do Trabalho sabe disso, de funcionários terceirizados. O que está se discutindo é a regulamentação da terceirização para dar segurança ao trabalhador terceirizado e segurança jurídica às empresas. Não é possível que esta coisa não caminhe. E o papel do nosso deputado será fundamental. Eu peço aí que é uma das prioridades essa, viu, o deputado Lécio? Eu acho que será muito importante o seu trabalho nisso, com a sua visão no sentido de desenvolvimento, de emprego, que eu conheço muito bem, eu tenho certeza que está em muito boas mãos a relatoria desse projeto. Deputado Duarte Nogueira, nosso deputado federal, que a Câmara Federal vai perder um bom deputado. E, em compensação, Ribeirão Preto vai ganhar um bom prefeito. Boa sorte lá em Ribeirão, que é uma cidade muito importante. Deputado federal Júlio Lopes também, que veio do Rio de Janeiro para cá, para participar do nosso Constru Business, eu agradeço muito. Os nossos secretários de Estado, Arnaldo Jardim, da Agricultura, Meireles, da Energia e Mineração, Rodrigo Maia, da Habitação, muito obrigado pela participação. Perdão, Rodrigo Garcia, perdão, Rodrigo. Perdão, da Habitação, muito obrigado aí pela presença e participação também e apoio de uma forma permanente, constante, nas parcerias que nós temos com suas secretarias. Nossos deputados estaduais, o Caramês, o Ramalho, Itamar Borges, que já foi bem citado aqui, que faz um trabalho permanente também, com prioridade à cadeia da construção. Muito obrigado pelo seu trabalho. Queria agradecer os prefeitos, todos estão aqui, o meu primeiro vice-presidente, Benjamin Steinbrück, o nosso presidente emérito, Carlos Eduardo Moreira Ferreira, e, como já disse, ao Zé Carlos e ao Caco, e a todos que compõem o Conselho e o Departamento da Construção, muito obrigado pela realização desse evento e, mais ainda, muito obrigado pelo trabalho constante, permanente, de todo dia,
para buscarmos soluções, junto inclusive com outros departamentos da casa, as soluções ideais, as melhores soluções para que a gente possa reativar esse grande motor para o Brasil ou para qualquer nação, para qualquer país, que a construção seja de habitação, seja infraestrutura, enfim. Então, meus parabéns a vocês. Eu desejo que todos tenham uma manhã muito proveitosa. Agradeço a presença e a participação de todos que estão aqui nesse auditório, outros que estão nos acompanhando em outro auditório, e também agradeço àqueles que estão nos acompanhando pela internet. Muito obrigado pela atenção de todos e um ótimo evento a todos. Muito obrigado. Eu pediria mais um minutinho só. Ô, presidente, bom dia. Presidente, nós estamos aqui na abertura do Constru Business e é um evento, é o maior evento que nós fazemos da construção. Tem aqui a presença de dezenas de entidades nacionais, sindicatos de São Paulo, lideranças da cadeia da construção, que, como o senhor sabe, é importante para o crescimento, desenvolvimento e emprego. E eu estou aqui falando no microfone e queria... Aguardo um minutinho só, presidente. Queria dizer a vocês que o presidente se desculpou de não poder estar aqui pessoalmente, mas me pediu que faria questão de cumprimentar a todos e manifestar o carinho, o respeito e a importância que vê na cadeia da construção. Então, eu vou tentar pôr aqui num viva voz para que o presidente fale direto com todos vocês. Um momentinho. Presidente... Pois não. Olha, eu agradeço muitíssimo. Posso falar, Paulo? Pode falar, todos estão ouvindo perfeitamente. Pois não. Olha, eu quero agradecer muitíssimo a você a gentileza de me colocar ao vivo aí aos amigos do Constru Business, não é? Você sabe, e quero, cumprimentando a todos, quero dizer que o meu maior prazer pessoal e político seria estar aí falando para os senhores a propósito do que o governo está fazendo precisamente nessa área. Já tive oportunidade até, em outras ocasiões, de estar com os senhores aí, e sempre que aí estive, não só pude falar, mas pude naturalmente ouvir, o que foi muito importante para alguém que está administrando o país. Sei, meus amigos, minhas amigas, que os senhores, certa e seguramente, devem ter tratado aí de investimentos na área de habitação, saneamento, mobilidade urbana, não é? Especialmente na área de infraestrutura. Penso que nessa área da infraestrutura nós estamos procurando avançar bastante. Vejam que, só para dar alguns exemplos, não é? No caso do Minha Casa Minha Vida, há um planejamento para o próximo ano da construção de milhares de casas em todo o país, de um lado. De outro lado, devo dizer que lá na Caixa Econômica Federal, nós acabamos ampliando o financiamento, já agora para, digamos, a classe média, né, de R$ 1,5 milhão para R$ 3 milhões. O objetivo, naturalmente, é incentivar a construção civil. Enfim, estamos empenhadíssimos nisso, porque sabemos todos que um dos principais problemas do país é o desemprego. E onde se gera mais emprego é exatamente na área de saneamento, mobilidade urbana e, no particular, na construção civil. Se nós abrirmos vários campos na construção civil, nós estaremos cumprindo duas vertentes, né? Uma primeira, que é abrir um campo muito fértil para o emprego. E, de outro lado, incentivando os empreendedores da construção civil. E mais ainda, devo acrescentar, tendo em vista um lançamento que nós fizemos muito recentemente, que é o chamado Cartão Reforma. Se o Bruno Araújo esteve aí, ele deve ter lhes falado a respeito disso, que é algo que permite a quem ganha até R$ 1.800
um financiamento a fundo perdido de R$5 mil pela Caixa Econômica Federal. Isto, meus amigos, movimenta muito o setor não exatamente da construção civil, mas da produção de materiais de construção, porque inicialmente abrimos um valor de R$500 milhões, que logo poderá ser duplicado, e isto vai movimentar, volto a dizer, o setor de materiais de construção. De modo que, ao cumprimentá-los, eu tenho a mais absoluta convicção de que nós devemos melhorar a infraestrutura do país. Não é sem razão que nós estamos abrindo um grande campo para concessões, porque nós sabemos que falta de aeroportos torna mais cara e difícil a movimentação de pessoas, a questão das rodovias, das hidrovias, das ferrovias. Nós estamos trabalhando nessa direção. É verdade, sabemos que isso leva algum tempo para produzir efeitos, mas o ministro Meirelles deve ter estado com os senhores aí pela manhã e deve ter pré-anunciado que estamos estudando medidas rápidas e velozes com vistas a dinamizar muito proximamente a economia, especialmente no setor da construção civil, do microempresário, da microempresa. De modo que, embora não esteja com os senhores aí, eu confio e tenho absoluta convicção de que os senhores compreendem aquilo que o governo está fazendo. Por exemplo, o teto dos gastos públicos, que nós já conseguimos aprovar na Câmara dos Deputados por uma expressiva maioria, já aprovamos em primeiro turno no Senado Federal e vamos aprovar agora, ao final, no dia 13, no Senado Federal, e promulgar a proposta de emenda constitucional que estabelece um teto para os gastos públicos. E devo até anunciar que hoje à tarde, meus senhores e minhas senhoras, eu estou lançando para os líderes do Senado, da Câmara, a reforma da Previdência, que é outro fator indispensável para o país. E hoje à noite, ou amanhã de manhã, remeterei esta reforma ao Congresso Nacional. Portanto, eu quero agradecer muitíssimo aos senhores, ao Paulo Scaff, este convite que me formularam. Espero que outro convite venha ao longo do tempo para que pessoalmente eu possa cumprimentá-los e lançar também pessoalmente algumas palavras. Eu quero deixar um grande abraço aos senhores e um grande abraço ao Paulo Scaff. Muito obrigado, presidente. Uma ótima semana ao senhor, viu?